E aí galera, tudo bem? Pessoal, o tema da aula de hoje é tese. Na última aula, na aula de introdução, eu expliquei para vocês um pouquinho das características desse parágrafo, das características da introdução. E aí naquela aula eu disse para vocês que na introdução vocês teriam que apresentar o tema, contextualizar o tema, apresentar a situação, problema, proposta naquele tema. Além disso, pessoal, é na introdução também que vocês vão apresentar a tese. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as características da tese para vocês, ok? Gente, a tese, ela é a enunciação do ponto de vista do autor do texto com relação ao tema abordado, ok? Ela deve ser clara quanto ao que se afirma ou nega e ainda assim argumentável. Então, é nesse momento que vocês vão expor para o corretor da redação de vocês, para o leitor do texto de vocês, qual é o seu ponto de vista, qual o ponto de vista que você vai desenvolver, sobre o qual você vai argumentar durante a sua redação. Esse ponto de vista aparece na tese, certo? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês o exemplo de uma introdução que tem uma tese muito bem construída para a gente entender o que é isso, de que a tese tem que ser clara quanto ao que se afirma ou que se nega e ainda assim argumentável, ok? Então a gente vai ler junto a introdução e depois eu vou explicar esse conceito para vocês. Essa aqui é uma introdução ainda daquele tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, é uma redação nota 1000 do Enem. E ele começa assim: a submissão da mulher em uma sociedade patriarcalista como a brasileira é um fato que tem origens históricas. Por todo o mundo, a figura feminina teve seus direitos cerceados e a liberdade limitada devido ao fato de ser considerada frágil ou sensível, ainda que isso não pudesse ser provado cientificamente. Tal pensamento deu margem a uma ampla subjugação da mulher e abriu portas a atos de violência a ela direcionados. Pessoal, essa parte aqui que está destacada em vermelho é a tese do autor do texto, ok? Aqui ele está colocando claramente qual que é o ponto de vista dele, Então ele está mostrando que, devido a essa ideologia de que a mulher ela era inferior ao homem, ela era subjugada, os atos de violência ocorrem, tudo bem? E aí, pessoal, eu falei para vocês no outro slide que a tese ela tem que ser argumentável. Como assim? A tese ela vai ser o guia, o norte da redação de vocês. Ela é o ponto de vista de vocês acerca de um tema, ou seja, vocês vão argumentar em cima dela. E essa tese tem que ser argumentável porque ela tem que permitir que você faça perguntas a ela e que a partir dessa pergunta você desenvolva a sua argumentação. Por exemplo, relendo a tese, tal pensamento deu margem a uma ampla subjugação da mulher e abriu portas a atos de violência a ela direcionados. Vamos pensar aqui, que tipo de pergunta a gente poderia fazer para essa tese para desenvolver a nossa argumentação? Por exemplo, como essa subjugação aconteceu? Como essa cultura de subjugação é propagada hoje? Quais atos de violência a mulher sofre atualmente ou vem sofrendo de acordo com a história, de acordo com o decorrer da história? Então, pessoal, quando a gente faz essas perguntas para a tese, a gente vai conseguir argumentar sobre ela, porque a resposta dessas perguntas serão, as respostas dessas perguntas serão a argumentação de vocês. Tudo bem? Pessoal, além disso, a tese deve ser uma declaração suficientemente específica para permitir uma tomada de posição, seja ela favorável ou contrária ao tema exposto. Vamos pensar isso daqui principalmente relacionado àqueles temas que são bilaterais, ou seja, que tem duas posições contrárias, que argumentam sobre ele. Vamos pensar, por exemplo, no caso do aborto. Há quem é totalmente favorável, à legalização do aborto no Brasil, por exemplo, há quem é totalmente contrário à legalização. Esse é um tema bilateral. Então, na tese, se você fosse fazer, por exemplo, uma redação sobre esse tema bilateral, na sua tese você já deveria deixar claro, se você é favorável ou contrário a esse tema, ok? Pessoal, além disso, isso aqui é uma dica que eu vou dar para vocês, não é uma regra, mas eu acho que ajuda muito, que é o fato de a tese aparecer no último período da introdução de vocês. Por que ajuda, pessoal? Porque ela vai ficar visivelmente claro para vocês onde começa e onde termina a tese de vocês e vai ficar visivelmente claro também para o corretor do texto de vocês. Ele vai encontrar facilmente ali qual que é a tese e qual que é o ponto de vista que você está defendendo, certo? Então, eu sugiro que a
tese de vocês apareça no último período da introdução. E aí, pessoal, antes da gente iniciar o texto, isso aqui é uma pergunta que vocês vão ter que fazer para vocês mesmos. É algo assim de autoconhecimento com relação ao tema que vocês vão defender, né? Vocês vão se perguntar: para que eu estou escrevendo esse texto? Para que o meu texto é escrito? Então, por exemplo, vamos voltar lá no tema do aborto. Por que eu vou escrever uma redação sobre esse tema do aborto? É para defender a legalização do aborto? Se sim, quais são os meus argumentos que vão defender a legalização desse aborto? Ou não, é para eu ser contrária à legalização do aborto? Se sim, quais são os meus argumentos que vão defender essa minha posição? Então, antes de mais nada, pessoal, essa tese, né, essa pergunta do por que o texto é escrito tem que estar claro para vocês. Porque se não estiver claro para vocês, a tese não vai conseguir ser esse norte do texto, tudo bem? Então, a análise da tese define, antes de desenvolver os argumentos, o sentido do ponto de vista defendido, deixando claro o que se pretende com tal ideia. Então, a minha ideia com relação a esse texto é o quê? É mostrar que, é provar que, por que eu estou escrevendo esse texto, tudo bem? Pessoal, agora eu trouxe para vocês, né, alguns exemplos de tese para a gente analisar juntos, e eu peguei os mesmos exemplos que eu usei para a gente trabalhar a introdução lá na última aula. Tudo bem? Para ter uma continuidade mesmo, né? Para vocês entenderem como que a introdução, como que as informações ali na introdução, elas dialogam com a tese. Então, vamos lá. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Pessoal, aqui, né, que está em destaque, o último período dessa introdução é a tese, e está muito claro qual que é o ponto de vista dessa candidata com relação ao tema persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ou seja, para ela, esse problema acontece por questões de raízes históricas e ideológicas. Tudo bem? E aí, pessoal, é interessante pensar que na argumentação, essa candidata ela vai ter que explicar quais questões históricas são essas e quais questões ideológicas são essas. Lembra que eu falei que a tese tem que ser argumentável? Esse daqui é um exemplo de tese argumentável. Bom, a outra citação, né, a outra introdução que eu trouxe para vocês, que a gente analisou lá na aula de introdução, de acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil isso não ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. Aqui inicia a tese. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Aqui a gente tem uma tese muito clara também. Essa candidata ela mostrou que, para ela, do ponto de vista dela, a persistência da violência contra a mulher continua existindo, né, ocorre por conta dessa cultura de valorização do sexo masculino, que ela vai argumentar no texto dela com raízes históricas, explicando por meio de raízes históricas, e pelo fato das punições por parte do governo serem pouco eficientes. Tudo bem? Um outro exemplo, né? Aqui, pessoal, é um exemplo de uma introdução nota 1000, de uma redação nota 1000 do tema de 2014, que foi a publicidade infantil em questão no Brasil. E aí a introdução começa, né? É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam?
Aqui, gente, a gente tem uma tese por meio de uma pergunta, né, direcionada ao leitor. É uma forma interessante de fazer uma tese, porém, vocês têm que garantir que durante a argumentação de vocês, essa pergunta será respondida. Vocês não podem, de forma alguma, lançar essa pergunta e não responder. Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar com vocês com relação à tese. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.